Olá, minhas amigas, meus amigos, votos de paz e bem para todos nós. Eu peço a Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Vivemos dias complicados, em que ligamos a televisão e vemos falar de guerra, guerra ainda na Ucrânia, mas mais particularmente uma guerra que assola a Terra Santa. No último sábado, dia 7 de outubro, nós ficamos sabendo de uma operação onde um grupo terrorista soltou bombas em Israel, assassinou crianças, assassinou civis, gerando toda uma reação da pátria israelense e que vem subindo numa escalada que nós não conseguimos divisar quais são os efeitos. E eu quero pedir a cada um de vocês, pedir a nós todos, que possamos manter-nos em vibrações de paz, de confiança, de esperança e, sobretudo, de muita oração. Eu que sou um estudioso das tradições bíblicas, eu quero dizer que é uma briga de dois irmãos. Porque vejam, o patriarca Abraão, ele teve dois filhos. O primeiro filho foi com uma serva de nome Agar, porque em verdade sua mulher legítima, Sara, não podia ter filhos, então permitiu que Abraão tivesse filhos com a serva de nome Agar, vindo a nascer Ismael. Mas depois, Sara, pela bênção de Jeová, ela conseguiu engravidar, e da sua gravidez nasceu Isaque. Como ela conseguiu dar à luz um filho, ela não queria mais que Abraão tivesse uma serva, e muito menos um filho com uma serva. Houveram por bem expulsar a serva Agar e seu filho Ismael. E contam as tradições que ambos saíram das terras prometidas a Abraão e por onde passaram as planícies ali da Arábia foram nascendo povos, os povos árabes. E quando hoje nós ouvimos falar em muçulmanos, em verdade os árabes são muçulmanos, filhos de Ismael, que é o primogênito de Abraão. Então, os árabes, com força no Corão ou Alcorão, que é o seu livro sagrado, consideram o primeiro filho de Abraão, Ismael, como sendo o filho da promissão. Mas, segundo as tradições bíblicas, é o segundo filho, o filho Isaque, que Abraão teve com Sara, que passa a ser o filho prometido, o filho do qual iria nascer aquela geração que Deus, quando fala com Abraão, disse que seria uma geração que poderia ser contada como as estrelas do céu ou os grãos de areia do chão. Porque de Isaque nós chegamos a Jacó, de Jacó nós chegamos nos 12 filhos que correspondem às 12 tribos de Israel. Uma dessas tribos, Judá, e de Judá nós chegamos a Jesus. Mas se nós partirmos dos dois filhos de Abraão, Ismael, que dá descendência aos árabes, Isaque, que dá descendência aos judeus. Sendo os palestinos de natureza árabe, sendo os judeus de natureza vindo do grande patriarca Abraão e depois Isaque, eles são irmãos. Então nós devemos ter em mente que é uma briga entre dois povos irmãos e que devem se reconciliar. Devem buscar os caminhos da paz, o caminho do entendimento. Mas eu também quero dizer que essa briga não é uma briga religiosa, é uma briga por território. E como isso, Rafael? É fácil explicar. Nós sabemos que no ano 70 da era cristã, Roma invade Israel e destrói o templo. O templo é destruído pela segunda vez. Tito, filho de Vespasiano, que era imperador romano e depois Tito passou por sua vez a ser o imperador, entra com as tropas romanas em Jerusalém e destrói tudo. Mata todo mundo e depois vem a matar não, porque em verdade os judeus que estavam nas colinas de Massada, eles se suicidam. E a partir daquele momento, os judeus sofrem um processo de diáspora. Eles se espalham pelo mundo, passando a habitar na América, passando a habitar na Europa, ficam um povo unido, mas sem pátria. E naquele território onde era o reino de Israel, continuam morando pessoas que ficaram conhecidas como os palestinos, pois que no segundo século
Por volta ali de 132 ou 135, o imperador Adriano visita aquelas terras e houve por bem em chamar os habitantes daquele lugar de palestinos, porque ali havia filisteus, filistinos, palestinos. É bem verdade, então, que aqueles palestinos originais continuam morando por ali até agora no século XX. E aquela terra nunca foi propriamente dos árabes, porque pertenceu a romanos, pertenceu aos turcos e no século XX ela pertenceu aos ingleses. Quando vem a Segunda Grande Guerra Mundial, 1939 a 1945, os judeus sofrem um verdadeiro holocausto, porque Hitler, com a sua ideologia do arianismo, ele matou 6 milhões de judeus em câmaras de gás, em perseguições as mais cruéis, enfim, num processo que nós chamamos Holocausto. Terminada a Segunda Grande Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas se reúne sob a presidência de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Essa reunião acontece em 29 de novembro de 1947 e eles deliberam criar um Estado para os judeus, porque aquele povo sem Estado precisava de uma pátria. E também porque, após o massacre do Holocausto, era de senso comum que agora eles tivessem um Estado onde pudessem se assentar. E quando, em maio de 1948, aquele povo que já estava migrando num movimento chamado sionismo, a volta para Sião, as terras de Sião, já se encontravam ali judeus e também os árabes palestinos, Davi Ben-Gurion, que era o primeiro-ministro de Israel, houve por bem em decretar a independência de Israel. Notem, cria-se um Estado judeu num lugar onde existia árabes, palestinos. E nós poderíamos perguntar, mas a terra é de quem, Rafael? Se nós pensarmos há 2000 anos atrás, a terra é dos judeus. Mas quando eles foram recolocados com a criação do Estado judeu ali na Terra Santa, existiam árabes morando. Então a terra é de quem? É difícil a gente buscar uma razão, porque se nós pararmos para pensar, os judeus têm razão porque a terra historicamente é deles, foi prometida por Jeová a eles, mas também os palestinos estavam ali, constituíram suas famílias, constituíram suas terras. Aquele espaço foi dividido pela ONU. Os judeus aceitaram, os palestinos não. Vieram guerras. Primeiro a Guerra da Independência, 1948, depois uma guerra, 1967, conhecida como a Guerra dos 6 Dias, 1973, a Guerra do Yom Kippur, grande parte dessas guerras iniciadas pelos palestinos, pelos árabes, que não aceitavam a criação de um Estado judeu, porque eles entendiam que aquele território era deles. Vieram as intifadas, quando surgem os grupos chamados terroristas, como Hamas, Hezbollah, a Fatah, entre outros. O fato é que aquele território esteve sempre em disputa, em brigas de um lado e de outro lado. Alguns acordos de paz foram sendo firmados, como o Acordo de Oslo, ou o acordo posteriormente consumado em Camp David, quando Isaac Rabin aperta a mão de Arafat, junto com o presidente americano Bill Clinton, determinando que passaria a coexistir um Estado de Israel e uma autoridade palestina, que ficaria com duas faixas, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. A Cisjordânia é um pedaço que, paralelamente ali ao Rio Jordão, faz fronteira com a Jordânia. E aquela autoridade palestina, com o tempo, ela se transformaria na pátria palestina. O fato é que o tempo foi passando e os acordos de paz não prosperaram. E o mundo convive até hoje com essas guerras frenéticas, guerras que matam adultos, mulheres, crianças, civis, guerras que quando aparecem pela televisão nos fazem corar
de como nós ainda no século XXI convivemos com tanta barbaridade. O fato é que no último dia 7 de outubro agora, nós vimos pela televisão cenas que não gostaríamos de ver mais. E muitas pessoas vêm e perguntam, ficar do lado de quem? Eu tenho amigos muito queridos que são judeus, com os quais eu me solidarizo, porque as cenas de terrorismo que eu vi na televisão não se justifica. Nada justifica a violência, nada justifica o ataque, a carnificina, a morte de crianças. Mas também eu tenho amigos árabes. Eu tive a oportunidade de visitar a Terra Santa em 2016 e convivi com judeus e com árabes. E posso dizer que os palestinos não são o Hamas, que existem árabes bons, que existem pessoas honestas, trabalhadoras. Então, meus amigos, não precisamos escolher um lado. Se temos que escolher um flanco, que seja o flanco da paz. Que nós sejamos instrumentos da paz, da concórdia, do amor, da tolerância, da convivência em conjunto. Esse é o nosso papel no mundo. Porque veja, nada justifica a violência do Hamas, mas também não justifica o desforço das tropas de Israel. Muitos dizem, mas é o direito de Israel se defender. Mas será que a defesa de Israel precisa ser no mesmo naipe do ataque do Hamas? Porque são crianças que estão morrendo. São civis que estão morrendo. De qual lado nós ficamos? Do lado da paz. Porque se alguém começou, alguém vai ter que ter a hombridade de parar. Porque buscar a correção de um lado vai ser o lado que estender as mãos, o lado que conseguir abraçar. Porque hoje nós somos cristãos. E Cristo sempre nos falou da vivência da paz, da tolerância. Se alguém te bate numa face, oferece a outra. Se alguém te pede a capa, dá também a túnica. Se alguém te convida a andar 1000 passos, anda 2000 passos. Perdoa não apenas os vossos amigos, mas os vossos inimigos. Eu vim para que tenham paz, não a paz do mundo, mas apenas a paz que eu vos posso dar. Nós que acompanhamos aqui do Ocidente, então, e muitas vezes ficamos tristes com tudo isso, só nos resta vibrar, orar. E relembrando Francisco de Assis, que teve a ocasião de ir numa cruzada. Em 1219, a terceira cruzada, ele não vai para matar, ele não vai com os cruzados, ele vai para conversar com o sultão muçulmano, Al-Malek Al-Kamel, que era considerado um terrorista, que os cristãos da época diziam que o sultão era o verdadeiro diabo. E chegando na porta do acampamento, ele se depara com os guardas que queriam matá-lo, mas o sultão vem até ele e pede, entre. E o sultão lhe diz, eu deveria matar-te, não me mate, vamos conversar. Eu vim em nome de Jesus, mas em nome de Jesus as pessoas, em busca de um túmulo vazio, salgam o chão, matam quem está pela frente. As pessoas não conhecem o Jesus das bem-aventuranças, não conhecem o Jesus que foi só amor pelas pessoas. Eu vim lhe falar desse Jesus. E consta da história que também o sultão falou de Alá, falou do profeta Mohammed, falou dos 5 princípios básicos do islamismo, um dos quais a prática da caridade. Nós estamos no mundo para ser instrumentos da paz, do diálogo, da concórdia. Quando ligarmos a televisão, então, que não brote em nós aquele ser do passado que quer resolver tudo na briga, na confusão, porque nós temos ainda o arquétipo da violência. Mas violência gera sempre violência. Que nós possamos ressignificar essa energia interna para pensar em paz. Nós amamos o povo judeu. Nós também amamos o povo palestino. Essa é a verdade. Nós estamos em favor da paz. Que os excessos, que o terrorismo seja punido pelos tribunais internacionais, com o devido julgamento, com a devida condenação.
mas que não corra mais o sangue da nossa terra, já tão carcomida pelo nosso egoísmo, pela nossa insânia, e pedindo a proteção de Jesus, pedindo a proteção dos benfeitores espirituais, eu oro, ó Jesus, abençoe os lugares pelos quais você passou. Ó Mestre amado, nós que te amamos, abençoe os nossos irmãos mais velhos, os judeus. Abençoe os nossos irmãos mais novos, os árabes, que no século VII também receberam por o mesmo anjo que te anunciou a sua vida a Maria, a Miriam, e ela te aceitou ser a sua mãe, também Gabriel, constam as tradições, veio trazer o Corão ao profeta Muhammad. Ó Jesus, esteja com cada um de nós, abençoe-nos, faze calar o canhão das guerras e dai-nos a tua paz. Muito obrigado, Jesus. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.